Hoje nós vamos falar sobre a importância da disciplina e da correção na vida do cristão. Nós podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 17, onde o rei Salomão diz: O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Aqui, o rei Salomão está dizendo para nós que aquele que quer andar com Deus, ou seja, o caminho para a vida, o caminho da salvação, vai ser daquela pessoa que guarda a instrução, que se preocupa em fazer aquilo que é instruído por Deus, que guarda a palavra do Senhor, que vive de acordo com os seus princípios. Mas o que deixa a repreensão comete erro. Então Salomão aqui está nos dizendo que a pessoa que evita ser guiada por Deus, que evita ser guiada pelas instruções das Escrituras, ela acaba cometendo erro. E nós vamos ver que essa colocação de comete erro é ainda dentro de um entendimento que vai trazer um péssimo testemunho para as pessoas que estão ao seu redor. Nós temos que entender que a disciplina, ela tem um valor espiritual tremendo em nossas vidas. Ela vai servir como uma ferramenta de crescimento espiritual e de aperfeiçoamento. O Espírito Santo faz isso na vida daqueles que seguem ao Senhor. Salomão, mais uma vez falando, eu quero focar que Salomão diz o caminho da vida, ele evita erros. Então nós temos que entender aqui na parte final desse versículo que aquele que rejeita a disciplina, ele pode impactar negativamente a vida das outras pessoas. Podemos ler em outro versículo aqui de Provérbios, no capítulo 3, versículos de 11 a 12, que diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aqui ele está dizendo o seguinte, para nós não rejeitarmos a correção, a instrução do Senhor, a disciplina que o Senhor aplica em nossas vidas. Ele usa uma palavra aqui, nem te enojes, mas na realidade é não se entristeça quando Deus diz que nós estamos errados. Nós vivemos hoje numa situação onde nossa sociedade, ela não pode ser corrigida em nada. As pessoas, elas vivem de uma forma que, se apontar o erro para elas, isso em alguns casos é até considerado crime. Nós não podemos falar a verdade, nós não podemos dizer o que a palavra de Deus diz. Então as pessoas estão muito sensíveis, né? O pessoal usa até a terminologia de mimimi. As pessoas têm muito mimimi. Ai de quem fala alguma coisa do que eu faço de errado. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas nós vemos na palavra de Deus que o Senhor, ele tem sim, ele tem um direcionamento para a nossa vida, ele tem algo para nós, ele olha para aquilo que nós estamos fazendo e ele tem um plano maravilhoso para nós, e esse plano envolve ter transformação na nossa vida, no nosso caráter. A correção do Senhor, ela vem com o objetivo de moldar o nosso caráter, e isso para que nós venhamos a nos parecer mais com Jesus. Ele quer que nós venhamos a parecer com o seu Filho Jesus. E aqui em Provérbios 3, no versículo 12, ele diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Então Deus nos ama, e por ele nos amar, ele quer nos repreender, ele quer nos corrigir, ele quer fazer que nós tenhamos uma forma de viver parecida com a de Cristo. E ele termina dizendo: assim como o Pai ama ao Filho a quem lhe quer bem. Deus, ele quer, a cada um de nós, ele quer que nós venhamos a viver bem, ele quer que nós venhamos ter uma vida que cresça na presença do Senhor e diante das outras pessoas. Porque à medida que nós vivemos de uma maneira que é abençoada, uma maneira correta, isso serve de testemunho e influência para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que ter humildade para aceitar a correção, porque o orgulho faz com que a pessoa não goste de ser corrigida. Ai da pessoa que alguém fala para ela, né? Se essa pessoa falar, você está errada nesse ponto, já começa uma briga, já começa um problema. E Deus, ele está querendo nos orientar, ele está querendo nos corrigir, nos levar por um caminho mais excelente. E para isso, nós precisamos de ter humildade. Nós não podemos ser soberbos, nós não podemos ser orgulhosos, né? Nós não podemos resistir ao que Deus quer fazer. Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, onde a palavra de Deus nos diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda.
Aqui ele está dizendo que quando nós somos soberbos, quando nós não aceitamos a correção do Senhor, quando nós não reconhecemos o Senhor como o nosso Senhor e que Ele sabe o que é melhor para nós, a soberba ela vem antes da ruína. Quer dizer, a ruína ela segue a vida da pessoa soberba. E a altivez de espírito, quer dizer, aquela pessoa que se porta de maneira arrogante, que não ouve nada, ela precede a queda. Então quer dizer, antes de uma queda, vem uma pessoa com o espírito altivo. Antes da ruína, vem uma pessoa que vive de forma soberba. A correção é uma oportunidade de nós melhorarmos como pessoas, melhorarmos como cristãos, melhorarmos como filhos de Deus e não de uma punição. A disciplina, ela vai ser uma chave para nós evitarmos erros futuros e Deus moldar em nós um caráter forte. É por isso que a disciplina é tão importante. Isso vai mudar a nossa vida em todos os sentidos, principalmente se você é um líder espiritual, que você atua na igreja, que você influencia a vida de pessoas no seu lugar, ou lá no seu trabalho, você é líder ou é chefe, alguma coisa. Dessa forma, é importante a autodisciplina, porque muitas vezes nós exigimos dos outros aquilo que nossa própria vida nós não vivemos. A disciplina, ela vai ser uma ferramenta usada por Deus para criar uma comunidade mais justa e piedosa. Piedosa como? Mais parecida com Jesus. Para concluirmos o estudo de hoje, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 3, versículo 19, onde o Senhor Jesus diz: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui ele está falando, ele vai repreender e castigar no sentido de disciplinar, de levar para um caminho melhor ou de corrigir só aqueles que ele ama. Quem ele ama, ele vai se importar, ele vai corrigir. Ele fala, então sejam zelosos e arrependem-se. Aqui está o núcleo do arrependimento. O núcleo do arrependimento é mudar de comportamento, é mudar de vida, é mudar de direção, abrir o nosso coração e deixar Deus falar conosco, Deus transformar a nossa vida. Nós temos que entender que o impacto da disciplina em nós vai mudar a nossa sociedade, vai mudar a nossa família, vai mudar o nosso local de trabalho. Quando nós aceitamos a disciplina, nós nos permitirmos sermos moldados por Deus e aí nós vamos começar a refletir a luz de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós somos corrigidos pelo Senhor e nós recebemos isso com humildade, nós vamos nos tornar exemplos vivos dessa transformação. E isso vai ser um testemunho poderoso para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo e para aqueles que conhecem também estão vacilando na fé. Nós vamos ver que a disciplina ela não só vem para nos aprimorar, mas ela também vai influenciar positivamente todos os que estão nos observando. Eu quero orar com vocês. Ore comigo. Querido Deus, por favor, perdoa a minha arrogância e a minha indiferença à sua verdade e sabedoria. Ah, Senhor, estou grato por saber que o Senhor fez a minha vida significativa para os outros. Amém.